Boa tarde, pessoal. Meu nome é Éder Porto, sou gestor de produtos e tecnologia da Wikimedia Brasil. Não sei como apresentar um PDF, mas vou falar para vocês da infraestrutura técnica da Wikimedia, é o tema da minha apresentação. E eu gostaria de começar definindo para vocês, relembrando, o pessoal já comeu, já... Não pode deixar que eu passe. O pessoal já comeu, já tomou um cafezinho, mas algumas pessoas podem estar com sono. Vamos relembrar o que são os bens públicos digitais. Então, um bem público digital, vou ler a definição para ficar certinho, é qualquer recurso aberto, acessível e colaborativo que promove o acesso equitativo ao conhecimento. E aqui eu separei uma fala do secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, sobre exatamente falando sobre a tecnologia digital, né, e como isso afeta a nossa vida, como lidar com essas questões da tecnologia conforme ela evolui. E aqui eu grifei um ponto, mas eu vou ler a frase dele. A tecnologia digital está moldando a história, mas também existe a sensação que ela está nos fazendo perder o controle. Para onde ela nos levará? Nossa dignidade e nossos direitos serão ampliados ou diminuídos? Nossas sociedades se tornarão mais igualitárias ou menos igualitárias? Nos tornaremos mais ou menos seguros e protegidos? As respostas a essas perguntas dependem da nossa capacidade de trabalhar em conjunto. Daí vem a ideia da colaboração. Independente de disciplinas e agentes, de nações e de divisões políticas. E aí ele termina com: temos a responsabilidade coletiva de direcionar essas tecnologias para maximizar os benefícios e reduzir as consequências não intencionais e o uso malicioso. E aí, se vocês pescarem as palavras e os conceitos aqui apresentados, isso é a definição de um bem público digital, que é colaborativo, acessível, para o bem da sociedade. E nesse mesmo relatório, né, que é onde ele faz essa fala, que é o relatório do secretário-geral das Nações Unidas sobre o roteiro para a cooperação digital, ele propõe 8 ações. São essas daqui, que é atingir conectividade universal. Então, embora a gente tenha a percepção de que está todo mundo na internet, essa percepção ela é falsa e ela traz todos os vieses das sociedades no mundo inteiro. 82% da população da Europa tem acesso à internet, então os outros 18% não têm. Enquanto que na África esse percentual cai para 19%. Então ela não é igualitária conforme a região e os locais que as pessoas estão acessando a internet ou não acessando a internet. Também tem a promoção dos bens públicos digitais, é tudo ação, né? Então é promover os bens públicos digitais para criar um mundo mais equitativo, garantir a inclusão digital para todos, incluindo os mais vulneráveis, fortalecer a capacitação digital, garantir a proteção dos direitos humanos na era digital, apoiar a cooperação global e inteligência artificial, promover a confiança e a segurança no ambiente digital e construir uma arquitetura mais eficaz para a cooperação digital. Todos esses conceitos, quem já é wikimedista há algum tempo, pode encontrar fios de informação que ligam à estratégia do movimento 2030, a estratégia da Wikimedia Brasil e outros documentos que delineiam, né, como que a gente deve agir, como que a gente integra os projetos Wikimedia dentro das nossas práticas. E aqui eu separei este slide, que é um slide que mostra todos os projetos Wikimedia, e fazendo este gancho, né, com a estratégia do movimento 2030, a gente tem o direcionamento, o objetivo, né, dessa estratégia, que é: até 2030, a Wikimedia se tornará a infraestrutura essencial do ecossistema do conhecimento livre. E qualquer pessoa que compartilhe nossa visão poderá se juntar a nós. Esse é o direcionamento, e dentro desse direcionamento nós temos 2 objetivos dessa estratégia, de todas as práticas que vão decorrer dessa estratégia, que é o conhecimento como serviço
e a equidade do conhecimento. E especificamente, né, descrevendo o que é o conhecimento como serviço, é a promessa de que a gente vai se tornar uma plataforma que ofereça conhecimento em diversos formatos. Não só texto, não só imagem, mas também em outros formatos, que cria ferramentas para aliados. Principalmente se a gente pensar aqui em parceiros GLAM, a academia e outros parceiros, outras parcerias que acontecerem, como que a gente cria ferramentas que pegam o conhecimento e entregam esse conhecimento para esses parceiros, para essas pessoas. E o outro é a equidade do conhecimento, que diz que nós devemos, né, o objetivo é focar no conhecimento e nas comunidades que as estruturas de poder e privilégio historicamente deixaram de fora. Então, se a gente pensa aqui, pensando na infraestrutura técnica da Wikimedia, do movimento Wikimedia, quem são essas pessoas ou quem são essas comunidades, essas populações que ficaram de fora? O desenvolvimento, não só na Wikimedia, mas global de tecnologia, acontece no norte global, Estados Unidos, Europa, enquanto que as outras comunidades não têm a mesma oportunidade de se mesmo discutir como que isso deve ser feito. A gente acaba ficando em segundo plano. E aqui, né, voltando, nessa parte da Wikimedia, todo o conteúdo da Wikimedia, seja ele texto, imagem, vídeo, mapa, dados, todo esse conteúdo está disponível em licenças livres. CC BY SA, CC BY, CC0, dados, textos, enfim, estão disponíveis de forma livre, acessível para quem tem uma conexão com a internet. Então, a Wikimedia se torna não só o conteúdo dela, mas a própria plataforma, um bem público digital, né? E como um bem público digital, ela depende de uma infraestrutura técnica robusta, que sirva este conteúdo, que sirva essas pessoas do planeta, para promover esse acesso, né, equitativo e apoio à produção de conhecimento, como eu disse, principalmente a academia e a pesquisa e as instituições culturais também. E aqui eu gostaria de fazer uma apresentação bem breve do que é a infraestrutura técnica da Wikimedia. Vocês já devem ter ouvido a palavra sociotécnico sendo falada em alguns espaços aqui. Aqui a gente está focando na infraestrutura técnica, então não envolvem exatamente as pessoas, mas sim as plataformas e recursos que a gente tem. Então, a infraestrutura técnica da Wikimedia é o conjunto de softwares, servidores, APIs e ferramentas que sustentam os projetos Wikimedia. A Wikipédia, o Wikimedia Commons, o Wikidata e as outras tantas plataformas que a gente tem. A infraestrutura ela tem como princípio ser aberta, colaborativa e baseada em softwares livres. E o software que mantém, eu já vou apresentar aqui para vocês, é o MediaWiki. E ela é mantida majoritariamente pela Fundação Wikimedia. Esse é quando a gente pergunta por que tem uma fundação, o que a fundação faz. O papel da fundação é garantir que os projetos, é fornecer uma infraestrutura técnica, além de lidar com governança, mas prover uma infraestrutura técnica para que os projetos aconteçam e a gente possa trabalhar neles. E aqui, né, deixa eu voltar aqui no mapa. E aqui no mapa são os centros de dados, né, que são esses servidores que permitem que a gente acesse os projetos Wikimedia de forma mais rápida, né? Então, tem 2 servidores, como a gente fala, né? O conteúdo está hospedado nos Estados Unidos. Então, são esses 2 servidores, o Equiad e o CodeFW, que são lá em Nova York e no Texas, em Dallas, que são servidores onde os conteúdos que a gente produz, toda vez que eu altero uma vírgula num artigo, eu salvo num servidor lá nos Estados Unidos aquele artigo. Todos os outros servidores são de cache. Então, é uma cópia de um conteúdo que é acessado regularmente. Então, se todo mundo acessa o artigo do Brasil, ele vai, em vez de eu ter que buscar nos Estados Unidos e trazer a informação, que é uma ligação cara, eu vou acessar este mesmo artigo pelo Magru, que é o servidor instalado aqui em São Paulo. E aí ele
eu pego essa informação de forma muito mais rápida do que se eu tivesse que ir nos Estados Unidos. E pensando aqui, a gente está no mesmo continente, mas o pessoal da Indonésia também tem um servidor, justamente porque tem que dar a volta ao mundo para pegar a informação e a outra volta para devolvê-la. E aqui eu vou apresentar os componentes principais, mas eu vou só falar aqui, vocês podem ler os slides também. Mas o software que é a espinha dorsal do movimento Wikimedia é o MediaWiki, que é um software desenvolvido lá nos anos 2000, um pouquinho antes até, que é o que é a infraestrutura dos sites. Então, é um software, o Magnus Mans, que esteve envolvido no desenvolvimento dele também, é uma figura icônica do movimento Wikimedia, que está atuante até hoje. Também temos o Wikibase, que é uma extensão desse software. Todos os projetos Wikimedia rodam dentro do MediaWiki. O Wikidata, que é um banco de dados, né, um grafo de conhecimento, é uma extensão do MediaWiki para esse armazenamento de informações estruturadas. Também tem o Cloud Services, que é uma plataforma de hospedagem e operação de ferramentas. Então, de vez em quando, vocês veem uma ferramenta de carregamento de imagens para o Wikilove's Monuments. Essa ferramenta está hospedada em um servidor chamado Toolforge. O Toolforge é um desses Cloud Services, é um serviço, né, na nuvem, que armazena ferramentas de comunicação, de envio ou de recuperação de informações dos projetos Wikimedia. O Content Delivery Network, que é um entregador rápido de conteúdos, que remete àquele mapa que eu mostrei, e serviços de pesquisa e APIs, que são os buscadores e as integrações, né, com robôs e ferramentas. Então, quando eu faço uma busca na Wikipédia, eu estou utilizando um buscador específico que está utilizando um desses serviços de pesquisa. E a quem essa infraestrutura serve, né? Então, essa infraestrutura ela precisa funcionar para todos, em todos os lugares, independente de dispositivos ou outras condições. Ela deveria, esse é o objetivo dela. Justamente nisso está refletido a estratégia 2030 de equidade do conhecimento, focar no conhecimento nas comunidades, que as estruturas de poder e privilégio, e aqui poder e privilégio é poder econômico, poder político, poder de hardware mesmo, né? Então, se eu tenho um computador, mas esse computador é bem lentinho, eu não consigo acessar os projetos da mesma forma que alguém que tem um computador de última geração. Alguns conceitos-chave, né, da infraestrutura são a acessibilidade, seja ela visual, motora, auditiva, responsividade, que vai focar no dispositivo que eu estou acessando os projetos, a banda de internet, então a gente tem um dado, né, de que no Brasil 99% das pessoas acessam a internet que acessam a internet o fazem pelo celular. No mundo, né, essa porcentagem vai para 76%, né, do mundo acessa a internet através de dispositivos móveis, e os projetos Wikimedia não estão isentos de se apresentar também nesses dispositivos. Suporte a idiomas, a língua franca do desenvolvimento técnico é inglês, só que nem todo mundo fala inglês, nem todo mundo vê coisas em inglês. Então, como a gente dá suporte a pessoas que falam línguas minoritárias? Português é uma língua grande, mas outras línguas são ainda menores. E a questão de privacidade também dos usuários. Pensando nisso, nessa questão de quem essa infraestrutura serve, como que ela é desenvolvida dentro do movimento Wikimedia e de modo global, focada no norte global, o Wikimovimento Brasil, à época, e hoje a Wikimedia Brasil, criou em 2022 a estratégia Wikimovimento Brasil 2023-2025. Nessa estratégia, um dos eixos é chamado Reimaginar a infraestrutura sociotécnica do movimento Wikimedia. A parte sociotécnica envolve as pessoas que estão envolvidas fazendo isso, os desenvolvedores, os usuários mais tecnológicos, mas a infraestrutura técnica também, como ela é desenvolvida e quem ela serve. Eu vou fazer uma ferramenta e eu não vou permitir que essa ferramenta seja traduzível, eu estou começando errado. Porque o movimento é diverso e não anglófono. E aqui a gente tem a intencionalidade dentro desse eixo estratégico de
liderar os processos e desenvolver produtos e tecnologias em uma prática autônoma sul-sul. E isso quer dizer justamente um desvio do foco que é o padrão no desenvolvimento, que é o norte global desenvolve para uma necessidade do norte global e o sul global importa essa tecnologia ou importa esse protocolo acriticamente e adota ele. Então, aqui a gente está pensando em por que eu vou esperar, ou mesmo eu vou esperar alguém desenvolver um software se eu tenho capacidade de desenvolver, eu converso com outra pessoa que tem capacidade de desenvolver no sul global e nós desenvolvemos. Isso em 2022, a gente lança essa estratégia. Tá, mas como é que eu começo? Né? Como é que eu sei? Né? Eu sei o meu contexto brasileiro. Como que eu expando os meus horizontes e começo a pensar num movimento colaborativo em que eu tenho várias comunidades ao redor do mundo? Quais são as nossas necessidades em comum? E aí, em 2023, a gente lança essa pesquisa, chamada Pesquisa de Tecnologia do Sul Global, especificamente focada em tecnologia. Quais são as necessidades tecnológicas das comunidades Wikimedia no Sul Global? E aqui eu marquei em colorido, né, quais são essas comunidades, que é difícil até a gente encontrá-las, saber quem elas são. Mas aqui a gente fez um trabalho de pesquisa, a gente tem algumas comunidades na América, a gente tem comunidades na África e comunidades na Ásia. Esse é o Sul Global. A China não está inclusa porque a Wikipédia é bloqueada. E aí, a partir dessa pesquisa, em 2023, a gente fez um trabalho de 1 ano de pesquisa, consolidação de dados, entrevistas, pesquisa, né, de formulários com o pessoal, com o apoio do CISHK, que é uma organização semelhante à Fundação Wikimedia, voltada para o acesso ao conhecimento. Access to Knowledge é o HK. Então, uma sociedade foi extinta recentemente pelo governo indiano por questões políticas contra o Wiki, enfim, e aí eles extinguiram essa organização, mas eles estão lentamente renascendo. Então, a gente deu início a essa pesquisa que buscava responder 2 questões. Qual é a infraestrutura técnica sociotécnica, né, específica que as comunidades da maioria global, né, e aí a gente já muda o termo, não é mais sul global, mas a gente se percebe dentro dessa pesquisa e a gente adota já nos resultados dela um novo termo, que é a maioria global. Eu estou falando do sul global como se eu fosse o sul e o norte dividido pelo Equador, mas não é essa a realidade do sul global. A gente expande esse conceito para a maioria global, que representa tanto o sul global quanto a diáspora, né, desses povos do sul global para outros locais também. Mas a gente se fala da maioria global para se enxergar num lugar de nós também importamos, e não só nós também importamos, como nós somos mais da metade da população mundial. Você pega Brasil, Índia, China também está incluída no sul global, mas né, na questão da Wikimedia aqui, Índia, Brasil, Indonésia, você tem bilhões de pessoas. Principalmente por causa da Índia, mas bilhões de pessoas. E, além de quais são o que você deseja para o futuro, né, da infraestrutura técnica da Wikimedia, quais são, a gente além de identificar qual é o desejo, quais são as barreiras hoje para que você alcance esse futuro? Né? Qual é a realidade? Aí a gente trabalha num conceito da pesquisa de como é que chama? Acabei de esquecer. Utópico realista. Qual é o seu desejo, qual é a sua utopia? Eu quero que todo mundo no mundo acesse a internet. Esse é o meu desejo, a minha utopia. Qual é a dificuldade que eu tenho, né? Qual é o obstáculo que eu tenho, que é a realidade, para que isso aconteça? Indisposição do governo, bloqueios, né, como a China, ou falta de estrutura, né, de infraestrutura do mundo real. Meu tempo já está acabando, mas eu só tenho mais 2 slides. E aqui nessa pesquisa de tecnologia do Sul Global, essa aqui foi a nossa avaliação. Então, e é uma crítica, né, uma avaliação crítica montada em conjunto com o CISHK,
de que os nossos métodos atuais de priorização tecnológica no movimento Wikimedia, né, frequentemente não se alinham com essas direções estratégicas que a gente adotou. Lista de desejos de diferentes tipos, hackatonas, contratação de funcionários ou consultores e planos de tecnologia, eles são geralmente focados na urgência. Nós temos uma hackatona, vamos trabalhar nos problemas técnicos dos indivíduos que estão lá. Só que quem vai para essas hackatonas? Em todas as hackatonas da Wikimedia, eu acho que exceto uma, aconteceram na Europa. Para eu ir para a Europa, eu gasto 13 horas de viagem. A viagem é caríssima. A convenção, a hackatona, tem dinheiro para pagar, para levar gente do Brasil, gente da Índia, gente da Indonésia? Não, não sempre. E sempre essas necessidades, então, são dos indivíduos que têm o privilégio de estar perto desses centros de convenção. Além de ser motivado pela urgência de resolver os problemas pendentes e os futuros, essa abordagem tem sistematicamente distorcido o desenvolvimento tecnológico em detrimento de comunidades subrepresentadas e suas necessidades de longo prazo. No norte global da Wikimedia, o acesso e a edição aos projetos Wikimedia é feito pelo computador. Ninguém edita pelo celular, ou uma parcela muito pequena edita pelo celular. Então, por que se o desenvolvimento está no norte global e ele não tem a necessidade de editar no celular, ele não vai desenvolver nenhuma ferramenta que seja compatível com os celulares, com o mobile. E isso é uma realidade no sul global. As pessoas acessam, leem a Wikipédia e não conseguem editar a Wikipédia pelo celular porque a infraestrutura não existe, simplesmente não existe. Vocês lembram da fala do Chico hoje de manhã falando sobre a necessidade de que a gente focasse em mobile dentro dos desenvolvimentos com a Fundação Wikimedia, com outros agentes também. E ali a gente tem as recomendações da estratégia que se relacionam com isso, melhorar a experiência do usuário, equidade na tomada de decisão, a gente quer participar dos processos de decisão de qual é a tecnologia ou qual é a prioridade, né, que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Coordenar as partes interessadas e inovar no conhecimento livre. E esse é o meu último slide. Estou 4 minutos. Prioridade, e aqui eu quero apresentar os resultados dessa pesquisa. Essa pesquisa envolveu 2 ou 3 dezenas de pessoas, pesquisa com vários afiliados, e a gente divulgou em forma de um manifesto dentro da Wikimedia, dos projetos Wikimedia, do Meta, né? Um manifesto com assinatura de afiliados e pessoas, indivíduos dentro do movimento. E ele declara 10 prioridades. Essas são as prioridades das comunidades Wikimedia do Sul Global. São elas: promover a diversidade epistêmica nos esforços de coordenação da inteligência artificial da Wikimedia, defender padrões éticos em tecnologias de inteligência artificial, priorizar o desenvolvimento de software descentralizado, sair do norte e vir para o sul, diversificado e inclusivo, capacitar o desenvolvimento inclusivo, estabelecer uma rede federada de partes interessadas para desenvolver os projetos e ferramentas da Wikimedia. Não é só a Fundação Wikimedia, não é só os afiliados da Europa que têm a capacidade de desenvolver software. Nós desenvolvemos software no Brasil, outros desenvolvem software na Índia, na Indonésia, em África. Então, eles estão numa rede, né, de contatos. Eles só precisam de uma coordenação melhor nisso daqui para a gente conseguir, e oportunidades para a gente conseguir realmente desenvolver. Tomar medidas imediatas para mitigar os efeitos do bloqueio de IP. Isso é uma realidade. Alguns de vocês enfrentaram isso hoje com iPhones, enfim, aqui na conferência, mas isso é uma realidade em eventos no sul global, que geralmente se reúne, a internet é escassa, se reúnem em um local e acabam criando muitas contas imediatamente ali no evento e são bloqueados. Quebrar barreiras que impedem o acesso e a contribuição para o ecossistema do conhecimento livre, investir no desenvolvimento central dentro da maioria global, construir e sustentar o Conselho de Tecnologia e estabelecer um comitê executivo multipartite e criar e realizar eventos para mostrar as capacidades tecnológicas da maioria global e promover o talento. Essas 10 prioridades foram assinadas por esses afiliados e esses indivíduos, e isso se desdobra. Isso é um manifesto político
das comunidades do Sul Global, essas são as nossas necessidades. Não necessariamente eu quero que vocês realizem esses desejos, nós temos capacidade de desenvolver. Só que a gente precisa de recursos para desenvolver. Então, na alocação de recursos, que seja considerado que existe uma longa lista de 10, pelo menos, prioridades que não são atendidas por conta das urgências que acontecem no Norte Global. Isso não é culpa de ninguém, isso é só o default, né, o padrão que acontece dentro de um desenvolvimento técnico com recursos limitados. Né? E é isso. Finalizei, meu nome de usuário é meu e-mail. Obrigado. Parabéns, Éder, por essa brilhante apresentação. Eu sou Rosana Lanzelotti, já interagimos muitas vezes. Muito bacana que nessas resoluções do Maria Global está essa questão da descentralização, porque pouca gente sabe como nós, brasileiros, somos competentes no desenvolvimento de software. Era só pedir para você comentar um pouquinho sobre isso, se há números medindo isso. Eu não sei se existem números medindo. Eu sei que a gente recentemente refatorou um software chamado Quick Statements, que é muito usado dentro da comunidade GLAM, né, mundial. E tem um impacto muito grande na sustentabilidade desse software. Né? Agora a gente tem teve uma equipe dedicada a esse desenvolvimento para garantir que o software não morra, né? Não fique parado, não fique sem manutenção e as comunidades consigam fazer os seus carregamentos, por exemplo. Isso abre portas para a gente... É uma vitrine, né? Todo projeto é uma vitrine. A gente faz um software, a gente tem desenvolvimentos com o Museu Paulista, por exemplo, de desenvolvimento de softwares de interação de curadoria de metadados dentro do Wikidata, que nos permitem falar, a gente consegue desenvolver um software para o uso dentro dos projetos Wikimedia, com retorno para as instituições, e está aqui a nossa vitrine. Então, cada pedacinho de código que a gente contribui, mesmo sem ser uma peça, né, um software próprio, ele contribui para essa visão. E aqui eu falo do Brasil, mas existe o desenvolvimento, por exemplo, de um projeto inteiro da Wikimedia, que é o Wikisource. Tem muita ação sendo feita nesse projeto de fontes, né, de fontes escritas, dentro do oeste da Bengala Ocidental e da Índia. E eles desenvolvem esse projeto com várias demandas. O projeto tem várias demandas, né, de software mesmo, e eles desenvolvem voluntariamente. Né? Então, parte disso também vem naquele último ali de promover o talento e fazer um showcase do talento das comunidades do Sul Global. Né? Mesmo eventos, né, que são conferências e específicas de software, hackatonas, acontecem no Norte Global como um relógio, sempre na Europa. E aí a gente quer, tá bom, faça na Europa, mas que seja dada a oportunidade e os recursos que são dados para a Europa para que a gente possa fazer no Sul Global. Seja na América Latina, seja na Ásia, seja em África. Tem comunidades de desenvolvimento de software na África, dentro da Wikimedia. E a gente acaba não tendo esse acesso, né, de saber o que o outro está fazendo. Por isso que essas recomendações destacam isso.